Olá, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast Psicologia do Digital. Psicologia do Digital, pessoal, é um projeto meu, da minha esposa Verônica, psicóloga, coach, há mais de 20 anos trabalhando com a mente humana, e eu, estrategista digital, trabalho com pessoas que querem se apresentar no digital, trazerem a sua mensagem, a sua proposta para o mundo digital, e muitas vezes estão travadas. Elas se bloqueiam de alguma forma que eu não consigo ajudá-las. E aí, com isso, a gente teve a ideia do projeto de trabalharmos em parceria, onde o coach estrategista não entra na área da psicologia, mas pode sim ser auxiliado por uma especialista. Pessoal, eu tenho um prazer enorme de começar esse projeto em parceria, e aqui, uma das coisas que eu percebo é que o digital, ele pode sim ser uma porta de entrada para você se apresentar, mas de forma verdadeira, de forma com uma liberdade de trazer sua mensagem, sem muito perfeccionismo, porque isso você vai trazer junto com a sua mensagem. E esse é um dos temas de hoje. Você não precisa estar pronto para trazer a sua mensagem. Meu amor, minha Verônica, eu vou ter que chamar ela de meu amor, porque isso é o normal do nosso dia a dia. Mas, Verônica, conta um pouquinho da sua experiência de 20 anos como psicóloga e o que você considera que as pessoas precisam ter no digital para se apresentarem sem travas. Que é um dos primeiros pontos que a gente quer trabalhar. Tá bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. E eu vejo, Vinícius, assim, que a principal razão das pessoas travarem é a busca da perfeição. As pessoas querem ser perfeitas, elas têm muito medo do julgamento do outro, né? Então, por isso, elas travam e às vezes bloqueiam, e muitas vezes até desistem. Então, é muito importante essa pessoa, ela ser mais natural, né, e trabalhar essa autoconfiança, que isso gera segurança. E ela acreditar no projeto dela, né? Então, quando ela tem um significado, quando o projeto dela ela tem uma verdade por trás, um propósito, isso vem natural. Exatamente. Que é um pouco do seu projeto, né? Exatamente. Eu percebo que quando a gente quer fazer algo para o mundo que não tem significado com os nossos valores, os nossos princípios, a nossa fala não sai de forma natural. A gente precisa de ter um ambiente perfeito, a gente fica encontrando desculpas para não se apresentar. E eu também, quando eu fiz alguns lançamentos, eu percebia que as pessoas, quando buscavam no digital formas de, por exemplo, monetizar, né? Monetizar é você querer vender algo porque alguém fez uma promessa que aquilo ali é um produto para você vender. Mas quando você se apresenta, você tem que ter aquela essência, aquela verdade por trás. O que acontece com a pessoa quando ela vai falar, e aí depois eu vou dar a minha experiência própria, quando você vai falar de algo que bate de frente com seus valores? Então, aí tem a outra trava, né? A pessoa entra em conflito. Quando ela está falando algo que ela não acredita, uma hora ela vai se travar. Ele vai entrar em conflito com os próprios valores. Sim. E você está trazendo um ponto que é muito comum. As pessoas elas têm muita mania de comparação com o outro. A grama do vizinho é mais verde que a nossa. Então, sempre comparar com o outro vai fazer com que a pessoa, muitas vezes, elas não avancem. Porque o outro sempre vai ser melhor que ela. E a pessoa que está iniciando nessa carreira digital, ou lançando um produto digital, ela não pode se comparar com os maiores, porque senão ela não faz, ela acaba desistindo. O que a gente costuma dizer é que não compare o palco do outro com os seus bastidores. O que é isso? Quando a gente começa a trabalhar no digital, né, claro que a gente vai estar o tempo inteiro sendo assediado por várias promessas e tal. E aquilo que a gente está vendo é sempre um palco da pessoa. A gente não sabe o que ela passou por trás ali, as dores dela, a luta, a batalha, né? Tem vários casos de pessoas que estão lá há muitos anos aí, que hoje em dia são referências, e quando a gente está iniciando, a gente vai acabar se comparando com ele. Eu nunca vou ser bom igual a ele.
que a pessoa pensa assim, quando ela fala assim, eu não sou bom igual a ele, eu nunca vou ser bom igual a ele? Qual que é o conselho que a gente pode dar para essas pessoas? Então, isso tem uma insegurança muito grande por trás, né? Tem uma questão de autoestima também. Então, quando a própria pessoa, ela se vê inferior ao outro, ela sempre vai comparar. Ela sempre vai achar que o outro é melhor que ela, né? E isso faz com que ela trave. Então, os bloqueios, as travas, vem muito pelo medo do julgamento, pela insegurança, né? Pela baixa autoestima e pela baixa autoconfiança. Então, trabalhar isso até em processo terapêutico é muito importante. A pessoa precisa trabalhar esse autoconhecimento primeiro para entender, né, quem é ela, né, e quais são esses gatilhos que fazem com que a pessoa se paralise. Sim. Porque, às vezes, a câmera é algo que inibe. Né? Então, ela vai ficar com medo de como ela vai ser vista. Esse é um dos pontos que eu quero trazer, a questão da câmera. Mas antes da câmera, eu trabalho muito a questão da clareza de quem a pessoa quer ser dentro do digital. O que realmente é a essência dela. Isso é através... Aí eu associei a parte do coaching criacional que eu faço com a parte de estratégia. E isso aí eu trabalho muito a questão da clareza e do caminho que ela vai seguir dentro do digital para facilitar aquele ambiente para ela, porque senão realmente ela se perde por vários caminhos. Os caminhos que eu falo, aí é mais técnico, é a questão do funil. Qual funil que ela vai escolher para trabalhar o produto dela? Então, aquilo ali para a minha audiência que conhece sobre o caminho que a gente está falando, de que forma eu vou trazer aquela consciência da minha mensagem para a minha audiência até que essa pessoa se converta em uma venda de um produto meu, ou um produto digital, ou uma mentoria, uma consultoria, um processo de coaching. Né? Então, nesse caso, a pessoa acaba realmente se perdendo quando ela não tem essa clareza da mensagem dela. E aí, não só se compara, mas também começa a se perder em várias ofertas. Sim. O que eu posso ajudar essas pessoas a falar assim, olha, o meu primeiro passo é encontrar a sua essência, o seu propósito dentro do digital. Exato. Como psicólogo, eu tenho que encaminhar para você ou eu conseguiria falar de uma maneira técnica? Eu acho que é um trabalho em parceria mesmo. Sim. Né? Quando a pessoa ela não conhece o seu propósito, para que ela está fazendo aquele projeto, o significado daquele projeto para ela vai se perder, porque tem vários caminhos, tem muitas ofertas, então as pessoas se perdem. Né? Então, o primeiro passo é a pessoa fazer um trabalho de autoconhecimento, entender seus valores, entender suas necessidades, entender os sonhos que ela tem, né? E saber, assim, qual que é o potencial dela. Porque muitas vezes as pessoas elas querem estudar vários temas, né? E querendo ser especialista em todos os temas, e elas se perdem. Exato. Então, encontre um direcionamento que faça sentido para você, tenha um significado. Que quando você encontrar esse propósito, aí você vai conseguir achar esse caminho mais fácil. Sim. Nas minhas sessões iniciais, onde a gente pesquisa, né, muito sobre, a gente chama de promessa, mas antes a gente tenta encontrar um nicho para ela, para trabalhar um nicho. E o nicho tem muito a ver com algo que eu fiz. E foi algo que realmente, para mim, teve um significado enorme. Foi uma ferramenta que eu utilizei chamada Ikigai, né? E essa ferramenta do Ikigai, ela me deu várias áreas do meu trabalho que eu poderia trazer para o digital, daquilo que realmente faz sentido para mim, que eu tenho um propósito para aquilo, que eu tenho um valor enorme para aquilo, para eu entender aonde eu poderia entrar, que poderia ser algo que poderia dar retorno para mim de várias formas. Essa ferramenta, você acha que ela é válida para a gente trabalhar? Sim, o Ikigai é uma ferramenta como tem várias outras. O Ikigai ajuda muito a achar esse propósito. Né? Só que, por exemplo, a própria avaliação de perfil comportamental, ela vai ajudar a pessoa a se conhecer, a saber explorar o seu potencial, saber o que é os pontos fortes, os pontos que ela precisa ainda desenvolver. Né? Isso dá uma noção de quem ela é. Né? Então, entender os seus próprios valores. Tem uma ferramenta que é a Roda da Vida, que eu gosto muito de trabalhar ela no processo de coach também, que vai entender como que está o nível de satisfação em várias áreas da vida dela, até para entender aonde é a área que ela gostaria de focar a carreira. Né? Qual é a área que faz sentido para ela? E qual que é a área que ela tem domínio?
Porque muitas vezes a pessoa não tem domínio em uma área, ela começa a estudar e ela acaba se perdendo. Né? Então é muito importante assim, ela se encontrar a área de interesse e que ela realmente conheça daquilo, para falar com propriedade. Exato. Esse é o primeiro ponto que eu tento trabalhar com o meu cliente. Esse ponto, para mim, é o primeiro ponto, porque se não tiver a fala fluida, se a pessoa não tiver, ela não se encontrar na mensagem, com certeza quem está do outro lado não vai entender do que ela quer trazer para o digital. Né? Nesse momento, alguns recursos a gente precisa trabalhar sim. Né? Os valores foram um deles. E eu vejo que quando eu lancei um produto digital meu, que eu trabalhava com o mercado financeiro, e eu não conseguia trazer esse produto para o digital, porque eu não via que aquele produto poderia beneficiar a outra pessoa. Esse produto é um produto de alto risco e de muita especulação, e prejudicava muitas pessoas que queriam ver, porque as promessas no digital eram: quando você vende um produto digital, e aí eu preciso da sua ajuda, a gente utiliza gatilhos mentais para a gente trabalhar a nossa oferta. Né? São vários gatilhos mentais. Né? E um desses gatilhos é o gatilho que é do produto ter uma remuneração financeira muito acima do que normalmente se ganha no mercado, com muito acesso, com muita facilidade. Isso é que é a promessa do produto do Day Trade trabalhava. Esse produto, eu não conseguia apresentar ele. Quando eu fui fazer o lançamento dele, não saía. Por quê? Porque eu entendi nas ferramentas de valores que um dos valores da honestidade, da verdade, não estava estava me bloqueando a minha mensagem. O que é isso na cabeça minha ou na cabeça da pessoa que não se apresenta? O que acontece? Então, aí você falou num ponto importante, são os valores. Então, se você trabalha em algo, e aí não só no digital, em qualquer empresa que você trabalhar, onde você vê que seus valores ali estão entrando em conflito, você não vai ser feliz fazendo o que você está fazendo. Então, o primeiro ponto é entender se o que você está trabalhando ou aonde você está trabalhando não tenham valores que estejam ferindo os seus. Porque quando tem um valor que esteja conflitando com aquilo que você está apresentando, você realmente vai se bloquear. Você não vai conseguir falar a verdade. E se a verdade para você e a honestidade era um valor muito importante, e você via que no day trade você estava, querendo ou não, impactando a vida dos outros de forma às vezes negativa, as pessoas às vezes perdendo dinheiro com o day trade, isso para você não fazia sentido mais. E aí você acaba não focando nesse projeto. Desculpa, mas chega até o ponto de você se prejudicar porque você não consegue trazer essa mensagem, porque pode prejudicar o outro. Existe isso até... Sim, estava ferindo seus valores. E por isso você não conseguiu apresentar, porque estava ferindo aquilo que você acreditava. Aquilo não tinha significado para você. Então, o vender algo que você acredita é muito importante. Tem até pessoas que conseguem, mas no seu caso não, porque o valor verdade e honestidade para você era muito importante. Então você considera assim, a gente quando está iniciando um projeto do digital, essa ferramenta de valores é uma das primeiras que a gente precisa trabalhar. Então, primeiramente, precisa ter uma de autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí a gente pode fazer através de avaliação de perfil, né, de conversas, de questionários. Então a pessoa precisa entender um pouco quem é ela. E aí sim, usar a ferramenta de valores, entender suas necessidades é algo muito importante para você se encontrar no digital. Entendi. Normalmente as pessoas elas querem já se lançar, porque ela viu que um produto que o outro está vendendo, ela também vai querer vender porque ela está ali com um objetivo único de ganhar dinheiro. Mas ela não consegue ela não consegue se apresentar de forma clara. Então isso aí pode ser a trava que ela tem. Também. Então, e aí, fazendo um perfil comportamental, ela consegue entender aí qual que é a forma dela se comunicar, ou a maneira dela se expressar,
E a de valores, ela pode também encontrar ali o que vai conflitar com aquela mensagem dela. Exato. E aí, voltando no tema principal, né, que é a questão do bloqueio e do travamento, né, no digital. Tem muito a ver com isso. Então, quando a pessoa ela não se conhece, ela não conhece esses gatilhos que façam com que ela trave. Então, primeiramente, entendendo quem ela é, quais são os seus valores, quais são suas necessidades, ela vai entender também quais são esses obstáculos que vão impedir ela de avançar. Então, entender quem ela é e aquilo que vai fazer com que ela trave, ela precisa saber para entender e fazer um plano de ação de combate. Então, entendendo esses valores, necessidades e obstáculos, ela consegue saber exatamente o que vai ser um gatilho para que ela vai acabar travando o digital. Então, esse pode ser esse medo do julgamento, né, o medo desse olhar, a comparação com o outro, né? Então, não expor a vulnerabilidade dela, as fragilidades. Interessante, essa questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade eu vejo não como um fator negativo. Hoje a vulnerabilidade ela está sendo muito trabalhada, até inclusive no digital, as pessoas não serem perfeitas, elas apresentarem sim a sua proposta de forma vulnerável. Até isso aí conecta muito com as pessoas. As pessoas se sentem conectadas. Eu, por exemplo, comecei o meu projeto de desbloqueio a sua liberdade, a gente ser o que a gente é, trazer a nossa mensagem, trabalhar, evoluir, ou seja, aprende, aplica, aprimore e aproveitando essa jornada de autoconhecimento e trazendo transformação. Primeiro para a gente, depois a gente traz essa transformação para o outro, né? E isso faz com que você evolua de forma natural. Né? E na questão da vulnerabilidade pega bastante, porque às vezes a própria vulnerabilidade vai ser a sua força. Exatamente, você acha que isso perfeito. Tem assim, tem até um livro que eu gosto muito, né, da Brené Brown, que fala, né, a coragem de ser imperfeito. A gente só vai saber se a gente é aceito pelo outro quando a gente demonstra as vulnerabilidades. Sim. Porque senão eu nunca vou saber, né, se o outro está me aceitando como eu sou de verdade. Sim. Então, assim, demonstrar vulnerabilidade não é para qualquer pessoa também, né? Como eu falei anteriormente, as pessoas têm muito medo desse julgamento. Mas, assim, enquanto elas não demonstrarem realmente a vulnerabilidade delas, elas não vão saber se elas vão ser aceitas, né, de verdade pelo outro. Então, quando você faz um projeto que você demonstra a sua vulnerabilidade, eu acho que é muito rico isso. E isso aqui que a gente está fazendo agora é mostrando nossa vulnerabilidade. Sim, com certeza. Do jeito que a gente é, trazendo para vocês a nossa mensagem. Esse é o nosso projeto, é o projeto que a gente quer trazer para o digital, onde a gente trabalha não só a parte técnica, né, mas também a parte mental, que é fundamental para esse projeto. O projeto Você Digital, projeto que você traz a sua essência para o mundo digital, com verdade, com liberdade, sem se amarrar, sem se prender em técnicas, em ter um ambiente perfeito e o cenário ideal. Porque é mais importante você trazer a sua verdade, trazer a sua mensagem, evoluir durante o processo, aprimorar, até sim você aumentar a sua perfeição e melhorar ainda mais. É isso que eu gostaria de trazer hoje. Esse foi o nosso primeiro episódio. Estou muito satisfeito, muito feliz, principalmente por estar ao lado da minha esposa maravilhosa, que eu amo muito e que é uma parceira enorme nesse projeto, está me ajudando muito e que eu gostaria de agradecer. Se você quiser dar suas palavras de agradecimento, mas eu venho aqui te agradecer. Muito obrigado. Esse é o nosso primeiro tema de clareza, de posicionamento, que a gente vai trabalhar aqui junto com vocês, ok? Muito obrigada a vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.